professor! Nós somos a equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1 e hoje nós vamos falar com vocês sobre o programa Inova Educação. Eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa. Eu sou a Márcia, PCNP de Língua Portuguesa também. Nós vamos iniciar a nossa conversa, falando dos componentes do Inova. Temos também a participação da PCNP Silvia, PCNP de LEM, que vai cuidar da parte de tecnologia, e a revisão da nossa diretora do Núcleo Pedagógico, Maria Socorro. Então, vamos lá, professores. Nós dividimos essa formação em 3 componentes, que são os 3 componentes do Inova: projeto de vida, eletiva, inovação e tecnologia. Então, por que foi pensada essa formação para você? Essa formação, ela foi pensada devido às dificuldades que estão sendo encontradas a nível de diretoria, e isso eu falo não só a nossa diretoria, mas de um âmbito geral, para ministrar as disciplinas do Inova, nesse período não presencial. Presencialmente, a gente sabe que o contato facilita, Não presencial, nós temos uma série de dificuldades, como contatar os alunos, fazer com que esses alunos se sintam acolhidos e alcançados, Temos as nossas dificuldades também quanto à tecnologia, que nós estamos aprendendo e ensinando tudo ao mesmo tempo, Então, como que eu vou manter, essa mesma frequência das disciplinas do Inova nesse período não presencial? Então, pensando nisso, nós do Núcleo Pedagógico, que estamos à frente, do programa do Inova, elaboramos essa formação para vocês. Para tanto, eu vou fazer uma retomada naquele calendário. Esse calendário, ele serve como base. Nós sabemos que estamos em período de mudança, por conta da pandemia, está sendo mudado esse calendário frequentemente, com as medidas de confinamento, de contenção, mas ele ainda não serve por base para o nosso assunto de hoje. Então, temos lá, 9 de julho, que foi o feriado antecipado. De dia 13 ao dia 17 de julho seria a aplicação da segunda AP, nós fizemos a aplicação agora da primeira AP, então seria no mês de julho a aplicação da segunda AP, e do dia 13 ao dia 24 de julho, essa é a nossa data-chave da conversa, seria a correção da AP e, para nós, do componente Inova, a culminância das eletivas. Então, as disciplinas do Inova, elas devem seguir essa mesma rotina, dessa programação. Tendo em vista esse calendário que é a nossa base, vamos imaginar, vamos pensar que não conseguimos voltar nesse tempo hábil, não conseguiríamos voltar nessa data do dia 13 ao dia 27, que seria realizada na escola, na unidade escolar, a culminância, aberta aos pais, aberta à comunidade. Se não ocorrer, nós temos que realizar essa culminância de uma maneira não presencial. Então, qual é o objetivo dessa formação? É nós adequarmos as disciplinas do Inova para o formato não presencial, facilitar essa adequação das disciplinas do Inova e pensarmos desde já em estratégias para realizarmos essa culminância, caso seja necessário, no formato não presencial. Que seria um formato utilizando os mesmos canais de comunicação. Nós vamos falar isso aqui um pouco mais para frente, quando for retomada a parte das eletivas. Eu vou passar a palavra para a Paula, ela vai tratar com vocês do projeto de vida, e mais para frente, quando nós formos falar das eletivas, nós vamos falar desse processo, vamos discutir um pouquinho desse processo de engajamento, desse processo para a gente conseguir realizar de uma maneira simples, não é nada assim, muito complexo, porque a gente tem que sempre pensar nas nossas limitações, nas limitações externas, é um momento difícil, e nós pedimos assim que seja realizada com simplicidade e sinceridade, essa proposta de fazer essa culminância de uma forma não presencial. Tudo bem? Então, eu passo agora a palavra para a Paula. Vamos lá. Retomando aqui os conceitos básicos de projeto de vida, tudo que se refere a projeto de vida nasceu na escola durante o período de acolhimento. Esse acolhimento se iniciou no finalzinho do ano passado
E no começo do ano letivo, os alunos foram chamados para que os próprios estudantes recebessem treinamento e pudessem acolher os colegas que iam chegar. Não apenas os colegas novos, mas todos os alunos da unidade e também os professores, a equipe gestora, todo mundo seria acolhido por grupos de alunos. Nem todas as escolas puderam fazer dessa maneira e foram feitas algumas adaptações, mas ficou muito bom o trabalho, ficaram boas as adaptações e a escola conseguiu recolher um material muito legal com os sonhos dos alunos, o que era o principal, né? Porque para montar o projeto de vida e o portfólio das crianças, era importante ter em mãos o sonho dos meninos para poder começar. Então, retomando aqui algumas outras ideias, né? A BNCC retoma as orientações presentes na Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB de 96, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, DCNs, apresentando uma visão de educação que propõe a superação da divisão entre o desenvolvimento intelectual, social e emocional do estudante. Então, esse aluno passa a ser visto de forma integral na sua evolução. Ele não está na escola mais apenas para aprender a parte técnica das coisas. Ele está aprendendo a ser uma pessoa na sociedade, uma pessoa que age de forma consciente no meio em que vive, é dona de si mesma e de seus direitos, né? Que acho que é o mais importante, a gente conseguir que esse aluno possa ser feliz, independente e senhor das suas escolhas. Para essa promoção, o projeto de vida irá trabalhar com as competências socioemocionais, preparando os estudantes para reconhecer suas emoções e trabalhar com elas. Saber lidar com os conflitos, buscar meios para resolver problemas, relacionar-se com outras pessoas cultivando empatia, estabelecer e manter relações positivas, fazer escolhas seguras, escolhas éticas, tomar decisões responsáveis e, assim, começar a estabelecer metas que podem ser atingidas ao longo do seu percurso, ao longo da vida. E isso, professor, sem sofrimento. A gente vai caminhando ao lado do aluno como um tutor, mostrando para ele que ele não precisa sofrer para fazer escolhas e não precisa sofrer também se ele decidir que as escolhas vão mudar. Quantas vezes nós não mudamos de ideia ao longo da nossa trajetória profissional e ao longo da vida? Quantas coisas nós não interrompemos e recomeçamos? E ele também pode fazer isso, né? Muitos jovens pensam, poxa, a minha família me ajudou a traçar um caminho, eu já estou fazendo o primeiro curso, fiz o segundo curso, montei tudo na minha cabeça e de repente eu descobri que eu gosto de uma outra coisa. Tudo bem, e nós estaremos lá para apoiá-lo nessa decisão, nessa troca, nessa mudança, né? Mudando aqui para o próximo slide, as competências socioemocionais que são priorizadas nesse processo. Como você pode ver nesse slide, nós temos 5 cores, que elas estão representando as 5 macrocompetências. E dentro dessas 5 macrocompetências, nós temos o que vamos chamar aqui de subcompetências, que dá um total de 17. Essas 17 competências, ao longo do percurso formativo do estudante, vão contribuir para que ele seja um ser humano completo, integral, feliz e dono das próprias escolhas. Um sujeito atuante na sociedade e pleno dos seus direitos. Essa é a ideia principal. Dentro do conceito do Inova Educação, se não existe esse sujeito integral, vamos resumir assim, né? Não existe Inova Educação, não existe projeto de vida, tá bom? Eles atendem aqui a uma divisão por ano série. Então, se vocês olharem o verde, por exemplo, vocês vão perceber que nós temos a empatia, na primeira coluna verde, na segunda respeito, e na terceira, eu vou pegar a minha cola aqui, porque eu não enxergo no slide, confiança. E ela vai aparecer já no 6º ano com empatia e respeito, a confiança vai aparecer lá no 3º ano do ensino médio. Mas a empatia voltou, a primeira coluna verde volta, ó, ela aparece no 6º ano, pula o 7º e ela volta a ser tema no 8º. Por quê? Porque as competências precisam ser constantemente revisitadas, revistas e aprofundadas junto aos meninos. Passando aqui o próximo slide. A pedagogia da presença. Professor, a presença educativa é uma presença intencional, é exercer no outro uma influência construtiva, é estar próximo
e estar com alegria ao lado do estudante, sabendo se afastar também no momento oportuno, encorajando o aluno a crescer e agir com liberdade e responsabilidade. Isso significa que nós não seremos a sombra do aluno e não tomaremos decisões por eles. Nós estaremos ao lado do estudante, oferecendo apoio e aconselhamento, segurança, mas por si mesmo. Se tudo der certo, professor, nós estaremos desenvolvendo o protagonismo do estudante, que seria um aluno um pouco menos passivo no processo da própria educação. O aluno de hoje, ele aguarda o professor oferece a formação, oferece a proposta de trabalho, e o aluno muitas vezes executa, e nem sempre executa muito ativamente, às vezes ele é, no máximo, um pesquisador passivo, né? Então, o aluno protagonista, ele assume uma outra posição, ele vai adiante no seu processo educativo, assumindo e tomando para si responsabilidades, e agindo mais autonomamente diante das coisas que ele tem vontade de aprender. E isso vai sendo desenvolvido com o apoio do professor tutor também, né? Então, o protagonismo é a participação que gera autonomia, autoconfiança e autodeterminação no estudante, apoiando-o na construção de si mesmo e, por consequência, do seu projeto de vida. Por quê? A partir do momento que o sujeito é mais autônomo e mais consciente de quem ele é e do que ele quer para a vida, ele vai se tornando protagonista da própria caminhada e vai caminhando mais firme. Agora nós vamos ver alguns dos temas para cada ano e série das diretrizes curriculares do componente do projeto de vida. Esses temas, professor, eles foram pensados a partir daquela tabela colorida das competências socioemocionais, tá? Então, no 6º ano, eu e o outro, o aluno vai ter bem entre aspas, assim, um treinamento, um olhar voltado para si mesmo. Quem ele é, quem ele quer ser, quem ele é nesse momento e o outro. Então, vai trabalhar muito a questão do respeito, né? E a capacidade de gerir os seus estudos e de conviver. Aqui entra, por exemplo, a agenda, que é para eles aprenderem a se organizar. Eles estão vindo do 5º ano, tinha um professor só na sala, mais os especialistas, então aqui ele tem que se organizar com um número maior de professores, um número maior de aulas na semana, ele tem que aprender a estudar em casa, estudar na escola, separar o tempo do lazer, o tempo que ele vai fazer as outras atividades, os outros cursos. Isso é importante. No 7º ano, eu e meus projetos. Então, aqui apoia-se o desenvolvimento do estudante com foco na capacidade de planejamento de ações, olhando já para um objetivo lá na frente, e ensinando o aluno a se organizar para atingir esse objetivo no futuro. Por exemplo, um aluno que vira para você e fala assim que ele quer ser jogador de futebol. Legal, já está fazendo exercício? Não. Projeto interrompido como sucesso. Vamos conversar com esse aluno, se ele quer ser esportista, ele precisa praticar esporte, né? Fazer dieta, começar a participar de peneira, tem todo um planejamento, tem que começar. 8º ano, eu, nós e o mundo. Aqui a ênfase é no aprender a fazer, desenvolvendo iniciativa social. É uma fase da vida em que os meninos têm muita vontade de salvar os animais, os planetas, a comunidade, o bairro, os amigos. Eles gostam muito de iniciativas sociais e vale a pena investir nisso, com responsabilidade, né? Desenvolver o espírito coletivo. No 9º ano, eu e meu propósito. Então, aqui, apoie e prepare o estudante para a mudança de etapa, porque ele vai deixar os anos finais e vai passar para o ensino médio. Quando existe uma pequena mudança por parte até de nós mesmos, professores, no sentido de soltar um pouco mais a mão deles e permitir que eles caminhem mais de forma autônoma, só que eles ainda estão amadurecendo, né? Então, aqui no 9º ano, as competências socioemocionais vão buscar desenvolver no aluno a capacidade de articular o seu projeto de vida à continuidade dos estudos. Ele vai precisar rever o que ele crê de si mesmo, o autoconhecimento, se ele ainda tem o mesmo projeto. Isso, na verdade, vai sendo revisto sempre, nunca se para de olhar para isso, né? Mas no 9º ano é importante, porque quando ele vai para o ensino médio, surge a dúvida
da ETEC, por exemplo, se ele quer uma ETEC, se ele gostaria de ir para uma ETEC, ou se ele prefere fazer um outro tipo de curso, um curso livre paralelo, ou se ele quer aprender a tocar um instrumento. É um momento, é quase assim um ritual de transição, né? Ele muda de etapa. Então, a capacidade de desenvolver esse processo de autoconhecimento para fundamentar as escolhas que ele vai fazer no ensino médio. Aqui no primeiro ano do ensino médio, quem eu sou e as escolhas que eu faço. É um processo que já foi iniciado antes, e aqui ele começa a tomar ainda mais forma. Nós apoiamos o estudante na chegada do ensino médio, com foco na capacidade de se conhecer, se abrir a novas experiências intelectuais, culturais e estéticas, mostrando para eles outras formas de olhar para o mundo, outras culturas, outras leituras da vida, outras leituras de si, para que faça aquele movimento de abrir a mente e de se abrir para outras coisas e permitir que outras coisas venham. E muitas vezes nesse processo ocorre um clique, uma descoberta e até uma mudança de planos por parte dos meninos. E tudo bem. Não é preciso sofrer? Não, não é. Isso é um sinal de fracasso? Claro que não, isso é um sinal de amadurecimento. Mas como eles são muito jovens, eles podem ficar inseguros e ter medo de dizer, por exemplo, poxa, eu fiz minha mãe comprar uma porção de apostila, fiz 12 cursos e agora eu descobri que eu sou de outra área. Não tem problema, a gente muda a vida inteira e aí estaremos nós apoiando o aluno nesse projeto. E se ele decidir que ele quer ficar no projeto original, claro, também estaremos com ele. Segundo ano do ensino médio, na segunda série, quem eu quero ser e as aprendizagens que eu necessito para chegar nesse lugar que eu visualizei na minha mente quando for o momento de eu chegar lá. Né? Então, apoiar os estudantes nas escolhas que eles vão tomando, para que eles façam boas escolhas e consigam colher o que eles estão plantando lá na frente, né? Viabilizar a concretização do seu projeto de vida e a capacidade de compreender o projeto de vida como um exercício contínuo que impacta no presente e impacta no futuro. As escolhas que eu faço hoje vão refletir em quem eu serei amanhã. Na terceira série, meu percurso, minhas conquistas e os novos desafios. Aqui pode surgir, não necessariamente vai surgir, mas pode, uma insegurança muito grande porque a escola acaba. E na escola, o aluno ele é muito protegido, ele pode até se queixar, falar que ele não aguenta mais, que ele não vê a hora de se formar, fazer 18 anos, ter o próprio apartamento, não morar com mais ninguém, comer miojo todo dia. Ele pode ter esse discurso, mas na verdade a escola protege o aluno, a escola abraça e oferece para ele um ambiente controlado, onde ele sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe qual é a próxima aula, ele sabe como é o professor que vai entrar, ele tem noção da organização do ano letivo, e ele sabe que ele acorda de manhã para ir para a escola, e à tarde ele vai ver televisão, e à noite ele vai fazer os exercícios da lição de casa. O ambiente do estudante é um ambiente controlado e protegido. E quando chega ao final do terceiro ano do ensino médio, bate um desespero. Pode acontecer de bater esse desespero. De, meu Deus, para onde eu vou agora sozinho? Eu cresci, me jogaram na vida. Então, aqui um olhar importante para a capacidade de amadurecer reflexões baseadas em conhecimento sobre o mundo do trabalho contemporâneo, que orientem seus interesses de trajetória profissional e formação acadêmica, mas com a segurança de saber que eles não estão caminhando sozinhos e que nós estaremos lá para apoiá-los e que não é vergonha sentir medo, não é vergonha voltar atrás, não é vergonha pedir ajuda e que tudo vai dar certo, né? Tem que ir. Sim, tem que ir, não dá para ficar no ensino médio para sempre, mas dá para ir com segurança. Como articular as aulas, né? Então, agora pensando no material que nós temos para trabalhar. Temos as aulas no centro de mídias, temos situações de aprendizagem no caderno do aluno, e temos atividades no caderno, lá nas aulas do centro de mídia, que foram adaptadas para as atividades individuais. Lá no centro de mídias não tem entrado muita coisa para eletivas. A Márcia vai falar de eletivas daqui a pouquinho. Mas tem bastante coisa no caderno do aluno.
e tem bastante coisa de projeto de vida e tecnologia lá. O que é importante, que é no nosso olhar neste momento, como estamos em afastamento social, que as atividades que antes eram feitas de forma coletiva precisam ser adaptadas para plataforma, dependendo da plataforma que a escola escolheu para trabalhar, ou para uma ação mais individual por parte do aluno, para não precisar dispensar muita coisa do planejamento, fazer as alterações necessárias para que o aluno possa fazer em casa e na volta, no retorno, o professor agrupar isso de alguma forma e reaproveitar esse material. Foco nas aulas. O tempo todo, quando se fala em Inova, o foco é nas competências socioemocionais, tá? Se a gente perder isso de vista, a gente perde a mão do Inova. O aluno irá rever o seu projeto de vida e como ele pode colocar em prática, no dia a dia, ações práticas para fazer esse projeto de vida acontecer. Então, se você tem isso em mente, professor, vai andar. Então, vamos lá, professores, retomando a questão das eletivas. O que são as eletivas? As eletivas é um momento de experimentação do aluno, né? Como foi dito no PV, o PV é onde o aluno ele faz o seu projeto de vida, onde ele vai em busca do seu sonho, onde ele aprende a traçar metas, a traçar objetivos, né, para que aquele sonho que que ele lançou no primeiro momento, ele consiga alcançar. Né? E o PV ele vai proporcionar que o aluno uma trilha, né? E essa trilha é uma trilha de autoconhecimento, porque ele vai realmente ver as afinidades que ele tem com aquele sonho, né? O contexto daquele sonho que ele fez, ele possibilita ele se autoconhecer por meio das competências socioemocionais, saber os seus pontos que precisam ser trabalhados. E a eletiva, por meio do cardápio, ela vai possibilitar vários momentos ao longo da vida estudantil da criança, essa experimentação, né? E por meio dessa experimentação, ele vai conseguir elencar se é realmente aquilo que ele gostaria de fazer, se é realmente aquilo que o satisfaz, né, no âmbito pessoal, né, que o deixa realizado, se ele tem afinidade realmente, né, com o conteúdo que está sendo programado, com o experimento que está sendo programado, né, você vai de acordo com a expectativa dele. E ele tem essa possibilidade, por isso que nós chamamos de cardápio, né, ao longo do processo, essa possibilidade de trocar, de experimentar, né, de ter as escolhas. Então, a eletiva, ela faz o sentido, o grande direcionamento norte dela é possibilitar para o aluno essa gama, né, esse leque de escolhas. E esse leque de possibilidades de experimentação ao longo da vida dele estudantil, né, dos diversos sonhos e vontades que ele possa vir a ter. E assim a gente vai trabalhando de uma forma elencada o protagonismo juvenil, porque é o estudante, né, se auto-orientando, se autoconhecendo, né, e se autoconhecendo, se auto-orientando, e é o estudante sendo dono das suas próprias decisões, o estudante ativo, né, decidindo, sabendo decidir, sabendo as suas escolhas, sabendo as consequências, né, dos seus atos. Então, a grande proposta da eletiva é esta. Agora, quando nós falamos de eletiva no modo não presencial, o que nós podemos pensar aqui? Né? Nós estamos vivendo um período difícil, né? Um período que tem uma série de dificuldades que vão além, né, do que nós podemos agora, né, estabelecer. Então, é um período que nós sabemos que estamos atrás dos nossos alunos, alguns têm dificuldade de comunicação, outros têm recursos tecnológicos mais limitados, né? E o que eu venho fazer agora, né? Qual a proposta da eletiva? De eu adaptar essas eletivas para um modo mais simplificado, para que o aluno, mesmo no formato não presencial, mesmo não estando com a gente dentro das unidades escolares, junto com o professor da eletiva, junto na unidade escolar, que ele possa, de uma maneira mais simples, adaptada para o momento que ele está vivendo, não deixar de fazer essa experimentação. Né? Então, pode passar. Próximo slide, por favor.
Então, o que nós queremos agora? Então, eu trouxe para vocês, eu já vou falar dessa pauta do Centro de Mídias, mas a questão aqui é como eu vou adaptar a minha eletiva de uma maneira não sofrida, né, e que eu possa possibilitar ao aluno esse molde distante. Eu costumo observar, né, eu costumei receber, costumei receber algumas perguntas, algumas dúvidas dos professores da nossa rede, que agora eles elaboraram, né, alguns professores elaboraram uma ementa muito prática, muito experimentacional, e não está conseguindo fazer agora essa ementa. Então, se ele poderia trocar com o material do Centro de Mídias. A ideia não é essa, professor, que a gente troque a ementa da nossa eletiva pela ementa do Centro de Mídias. A ideia é que eu adapte a minha ementa, que eu revise, que eu aproveite agora esse período do replanejamento, né? Esse período que eu tenho do replanejamento, que eu tenho os replanejamentos dados pela EFAP, mas eu terei um dado momento voltado para as minhas práticas. E eu, professora do Inova, revisite a minha eletiva, né, se ela não está acontecendo ainda, e tento buscar dentro dela a possibilidade de ofertar para o meu aluno de uma maneira não presente, mas que ele possa fazer. Então, eu posso adaptá-la para que seja feita ele sozinho, né, ele sozinho, algumas estratégias que eu posso levá-lo a fazer ele sozinho dentro do ambiente da casa dele, né, ou então em pequenos grupos colaborativos, estabelecendo essa mesma comunicação que a gente está tendo, essa mesma comunicação pelos meios, né, os canais de WhatsApp, canais do Facebook, do Messenger, né, que eu consiga estabelecer um mínimo contato para que se tenha, né, ali a troca entre eles. Então, eu trouxe para vocês, no Centro de Mídia tivemos poucas orientações a respeito de eletivas, tivemos poucas aulas, aí teve, por conta do feriado antecipado também, uma suspensão dessas aulas de eletiva, mas teve uma interação muito interessante, teve uma orientação muito interessante dos anos finais, que é o tema Bora Criar. Né? Nesse tema Bora Criar, a sugestão foi a uma agência jornalística. E uma escola que eu participei da construção da eletiva, nós também construímos uma agência de jornalismo. Né? Eu lembro que nessa unidade escolar, a proposta dessa agência de jornalismo seria que o aluno fizesse toda a cobertura da eletiva sendo realizada na escola. Né, que o aluno entrevistasse os outros alunos que estavam fazendo parte, que escolheram essa eletiva, fizesse a cobertura depois da culminância. Então, essa própria agência jornalística, ela ia fazer a cobertura do evento na escola. Né, foi muito interessante a ideia é muito boa. Então, eu posso adaptar essa ideia, ela pode continuar fazendo também a cobertura desse evento, mas agora de uma outra forma, de uma forma não presencial. Do mesmo jeito que esse tema Bora Criar, que também é uma agência jornalista, o que foi sugerido, né? O que saiu de sugestão para fazer a culminância? Fazer um fanzine, aquela revistinha caseira. Então, os alunos, ao invés de fazer essa cobertura toda, eles fariam um zine, e esse zine seria depois feito por uma exposição por meio de imagens, por meio de fotos, em galerias do Facebook. O zine é algo que o aluno pode trabalhar de uma forma individual. Eu posso separar conteúdos para serem feitos nesse zine, e cada aluno da equipe pode fazer de uma forma individual, e depois eu faço um compilado deles. Eu faço um compilado desse conteúdo e apresento numa biblioteca, num sarau virtual, né, da escola. Do mesmo jeito que a unidade escolar quer fazer essa cobertura, né, jornalística, né, essa cobertura sobre a culminância realizada na escola, ela pode fazer essa mesma cobertura fazendo as entrevistas com os alunos dessa forma, né, uma entrevista feita via WhatsApp, uma entrevista talvez feita via uma live, né, uma live do Facebook. Ele pode também fazer essa entrevista e fazer esse compilado depois, né, em vídeos serem apresentados. Então, eu tenho que pensar nessa, né, pensar nos recursos que eu tenho de tecnologia e pensar como eu posso adaptar. No próximo slide, por favor. Então, professor, como sugestão, nós trazemos sempre essa sugestão que, se possível, articular o tema da coletiva com o tema das aulas do Centro de Mídia.
mas o ideal dos professores que já têm a ementa feita, já têm o tema elaborado, fazer essa revisitação do seu tema e adequar, né, levando agora em consideração, e adequar que seja feita a eletiva de uma maneira simples, né, não de uma maneira sofrida, de uma maneira muito rebuscada, né, que nós sabemos das limitações que temos agora, da grande heterogeneidade da nossa clientela, né, das dificuldades, alguns têm muitos recursos, outros têm poucos recursos tecnológicos, então nós temos que levar em conta tudo isso. E tentar adaptar a nossa eletiva, né, o nosso material que já foi feito com base no sonho daqueles alunos, que já foi destinado, né, já foi feito a escolha deles no feirão. Mas para aqueles agora, que nós sabemos, né, que isso é uma questão da realidade de todas as diretorias de ensino, não só a nossa, temos com professores que chegaram agora, que foram atribuídas aulas nas últimas atribuições ainda dentro desse tempo de quarentena, né, do tempo aqui da suspensão das aulas presenciais. Então, esses professores que chegaram agora, que tiveram essa atribuição agora, pode sim, ou fazer a aula que foi programada pelo centro de mídias, pegar essa sugestão, adequar essa sugestão da melhor maneira, discutir com os pares, com os colegas que já estão dentro da rede, que já estão dentro da unidade escolar, e adaptar essa eletiva, simplificando ela, essa eletiva do centro de mídia, e trazendo agora para que seja realizada, né, de uma forma não presencial na escola. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu tenho um professor que ele vai pegar a eletiva que ele já tem, a ementa que ele já tem, e adequar, discutir a adequação, né, a adequação dela, e eu tenho a possibilidade também de usar a orientação do canal do Centro de Mídias para que essa eletiva seja realizada agora. Aproveitar esse espaço do replanejamento, sentar com os meus pares e discutir essas possibilidades, né? Então, fica aqui essa dica para a gente conseguir, dentro desse tempo hábil, nós temos aí um mês para chegar, porque a eletiva ela é semestral, chegarmos à culminância dela, que seja feita, né, da melhor forma possível, retornando às aulas no modelo presencial, não retornando às aulas de uma forma não presencial. Passa para mim, Paula, por favor. Então, agora chegamos aqui, né? Como que eu vou desenvolver atividades de estudos com os meus alunos em telestudo? Como que eu vou orientar, né? Como que eu vou orientar a feitura, né? A realização dessa eletiva de uma maneira não presencial nos grupos de estudos. Então, eu posso montar pequenos grupos, né, com os meus alunos. Eu posso revisitar essa ementa e tentar buscar dentro dela atividades que eles possam fazer sozinhos, ou então fazer em pequenas parcerias, né? Eu tenho que levar muito em conta o aluno que ele tem, né, uma dificuldade muito grande, que tem assim poucos recursos tecnológicos, assim como eu tenho que levar em conta o aluno que tem à disposição e tentar fazer aí uma articulação entre ambos, né? A eletiva ela proporciona isso, que eu faça essa articulação. E dentro dessa articulação, de uma maneira muito clara, né, vamos dizer assim, eu estou movimentando várias competências socioemocionais, eu estou fazendo o meu aluno procurar o outro, eu estou despertando no meu aluno dentro da eletiva, ele trabalhar com a empatia, trabalhar com a amabilidade, com o engajamento. Quando eu peço para o meu aluno articular um grupo, nem que seja um grupo de WhatsApp, isso que eles já têm, vários grupos assim, mas articular esse grupo, essa energia que eles desprendem nesses grupos de WhatsApp para articular o fazer a eletiva, ou para articular ele alcançar o aluno, por que aquele aluno, né, vamos dizer, né, o Pedro ou o Paulo, ele não está entrando, ele não está acessando. Então é muito mais fácil eu pedir para que um colega de sala o encontre, né? Então eu estou articulando nele aí uma série de competências. Estou articulando nele uma série de competências socioemocionais, né? Estou fazendo esse trabalho em paralelo com o programa de letiva, dessa maneira não presencial. Pode passar para mim, Paula?
Então, né, sempre pensando que todo projeto ele é concluído com o produto final. No nosso caso, o produto final é a culminância, né? Podemos elaborar, né, como eu disse, atividades individuais ou atividades que proporcionem os alunos se articularem por uma forma virtual para a realização delas. E as formas virtuais, elas não são, podem ser formas assim muito, né, muito difíceis. É um grupo de WhatsApp já é uma forma virtual dele se articular. Um grupo de estudos que ele monte, um e-mail que ele mande, um grupo no Face que ele faça, já é uma forma dele se articular virtualmente. E aí ele pode juntar, né, as partes para poder elaborar. Próximo também. E frisando mais uma vez, eu tenho que levar em conta as possibilidades, né, e as diversas realidades que eu tenho. Então, eu tenho desde o aluno que ele tem todo o aparato tecnológico, tem todo o recurso, né, tecnológico, uma boa internet, um bom equipamento, um bom celular, tem o apoio, o suporte ainda de pessoas que estão próximas dele, que estão fazendo as coisas, que estão realizando, que estão ajudando, dando esse suporte, mas eu tenho também aquele aluno que ele está só no seu processo criativo, que ele não tem essa possibilidade, ele não tem uma pessoa que tenha assim, um grande conhecimento sobre tecnologia ao seu redor, ele não tem um grande aparato tecnológico. Esse aluno ele vai ficar de fora do programa da eletiva? Não, ele não vai ficar de fora. Eu tento, né, estabelecer esse contato com os alunos, esse intermédio por meio de outros alunos, tento alcançá-lo, mas se caso isso não seja possível, o que vai acontecer com esse aluno? Eu vou ofertar para ele, quando as aulas retornarem de forma presencial, ofertar a possibilidade dele realizar as atividades, né? Ele não participa nesse primeiro momento, não cabe a nós julgarmos aqui o porquê ele não participou, porque aí eu tenho uma infinidade de possibilidades, desde um aluno que esteja passando por um entrave emocional muito grande, dado o confinamento, desde um aluno que realmente não tenha recursos nenhum, ou a família pode estar sofrendo por conta, né, de um suposto contágio, né, pela doença. Então, eu tenho aqui uma infinidade de possibilidades que esse aluno não tenha feito. Então, não cabe julgarmos nesse momento, ou em momento algum, julgar o porquê ele não fez. Né? Mas eu posso, quando voltar às aulas, possibilitar que esse aluno faça essa atividade, tenha contato com essa eletiva. Com esse aluno, eu posso montar um outro ambiente de exposição, onde seja incluso o trabalho desse aluno, né? Então, é importante como as disciplinas da grade, português, matemática, né, geografia, história, as disciplinas curriculares, a eletiva também é uma disciplina da grade, ela também vai ofertar essa possibilidade do aluno, no retorno, fazer as atividades também, né, para ele ter essa possibilidade de realizar essas atividades. Pode passar para mim, por favor? Então, vamos lá. Então, pense em produções simples, né? Com temas e questões simples para isso. Então, a gente sempre vai voltar lá no quadro das competências socioemocionais. Então, sempre vamos voltar nesse quadro, né? Quando a gente fala em realizar eletivas, ainda mais a gente voltando, né? Se a gente for parar para pensar no âmbito até pessoal, uma questão nossa, quantas competências socioemocionais nós não estamos desenvolvendo agora nesse momento de pandemia, nesse momento de teletrabalho? Né? Nós estamos nos deparando com o novo, nós estamos tendo uma tolerância ao estresse, né? Estamos aprendendo um monte de recursos tecnológicos e aprendendo ao mesmo tempo que temos que ensinar e deparando com as dificuldades de lidar com a tecnologia aí por causa de internet, que sempre cai, alguns problemas que temos em rede, a empatia também com os nossos colegas, porque é um momento de nós nos unirmos, alguns conseguem ter mais afinidade com os recursos tecnológicos, outros têm pouca afinidade, mas eu sei professores que estão desenvolvendo aí um excelente trabalho, fazendo tutorial para o Classroom, fazendo tutorial para usar com o Meet, ensinando, incentivando os professores que nunca se pensaram, né, porque a pandemia é algo que aconteceu aí no meio do caminho.
né? Nunca pensaram nisso, mas estão ajudando, auxiliando para que seja feita, né? Então eu tenho aí um momento de praticar o quê? A empatia, a amabilidade. Então eu falo isso num âmbito, até um depoimento pessoal meu, né? Que essa abriu várias possibilidades, né? Então nós, quanto professores, nós também estamos trabalhando as competências socioemocionais, né? De uma forma bem diretamente, de uma forma subjetiva, mas estamos trabalhando, e os nossos alunos também, né? O engajamento, o protagonismo, né? E o se preocupar com o outro. Então, tem aí uma questão de só sempre estar articulando. Então, quando a gente fala de quadro de competência socioemocional, ela está sempre permeando o nosso trabalho, sempre permeando o nosso estudo, né, o nosso trabalho, tanto dentro como fora de sala de aula. E a mesma coisa para o aluno, ele está sempre ali, né, permeando a vida do aluno, seja no ambiente escolar, presencial, ou no ambiente que está sendo as aulas de uma forma não presencial, o seu contato agora familiar que está mais intensificado, né? Então aí eu tenho que pensar, levar em conta tudo isso, né? Como que está acontecendo tudo isso. Então, é um convite que eu faço para você, professor, até parar para pensar mesmo agora como que eu tô, o quanto que eu estou também desenvolvendo aí de competências, né? Quanto que eu estou também revisitando, que as competências elas vão e voltam, igual aquele quadro que foi apresentado pela Paula, elas vão e voltam em vários anos e séries com o aluno, e para nós também é a mesma coisa, elas voltam de acordo com a intensidade dos momentos e os fatos que acontecem, né, no nosso dia a dia. Pode passar, por favor. Então, quando nós falamos de trabalho, nós falamos do registro, né? Que é importante, aí eu friso bem aqui, o registro de tudo, né? O registro do que foi realizado, né? O registro do seu trabalho. Mas esse registro não é um registro de uma forma sofrida. Quando falamos de registro, você, eu preciso fazer o registro porque eu preciso ter uma evidência que eu estou trabalhando. Não, eu preciso ter que provar. Não, o registro ele não é sofrido. Sim, eu preciso ter evidências do meu trabalho, preciso ter evidências do meu desenvolvimento profissional. Mas quando eu falo de ter evidências para o meu desenvolvimento profissional, eu falo também de ter a evidência para mim, né? Para eu ver o quanto eu estou conseguindo lidar com esta situação neste momento, o quanto eu evoluí também no meu processo profissional. Então, o registro, ele permite um momento muito reflexivo do meu trabalho, um momento muito voltado para mim. Mas esse registro, ele é importante para o meu amadurecimento profissional, para eu me ver enquanto profissional também. Então, ele é importante no âmbito de eu ter o registro, a evidência do meu trabalho, claro, né, que nós estamos passando por esse período, precisamos ter uma evidência, como sempre sempre é importante, né, evidenciar o trabalho, mas também é importante para que eu faça um autoestudo, uma autorreflexão. Então, o registro ele não pode ser encarado como um ato de sofrimento ao fazer, um ato de imposição ao fazê-lo, né? Ele é um ato que serve para minha autorreflexão, né, para minha autoavaliação quanto ser profissional e ser pessoal, porque quando nós falamos de educação, como muitas profissões, tanto o pessoal como o profissional, eles se correlacionam. Pode passar, por favor. Então, professor, né, nós falamos dos pontos importantes, né, da questão do registro, e é interessante também eu trabalhar no meu aluno, né, para fechar essa questão do registro, o meu aluno também possa registrar, né, orientá-lo, porque nesse processo que ele está vivendo agora, de fazer essas atividades dessa maneira não presencial, que ele também faça esse registro. O registro também vai proporcionar para o aluno o momento de reflexão dele quanto ao seu percurso estudantil, né, quanto ao seu percurso dentro dessa eletiva. Então, é importante também, dessa mesma maneira, eu orientar o meu aluno, esclarecer para ele a importância desse registrar, né, o que ele leva a esse registro. Então, outro ponto importante que colocamos como observação nesse slide é o cuidado com os direitos autorais, né? Os direitos de propriedade intelectual, o direito de imagem, o direito de voz. Por que isso? Quando o aluno faz por sua, né, livre e espontânea vontade, posta no Facebook uma live com os amigos,
posta aí alguma coisa que ele queira fazer, uma imagem, um trabalho, né? Tem alunos nossos que são desenhistas, que adoram postar, né, os desenhos de mangá, é um fato, é uma circunstância. Agora, nós, quanto profissionais da educação, quando nós orientamos, direcionamos esse aluno para que ele faça essa exposição, né, que ele exponha, né, um trabalho seu, que ele exponha a sua imagem, né, numa rede social que seja, aí nós temos que tomar esse cuidado, né, sempre. A maioria das escolas já faz isso no começo do ano, mas é importante, né, nesse momento, revisitar, ver se foi realmente feito, se todos entregaram autorização. Então, quanto nós, como profissionais, devemos ter um certo cuidado, né, nessa questão, porque nós estamos orientando essa exposição. Então, eu, como profissional, como professor, quando eu oriento um aluno a ter essa exposição, a ter essa liberdade numa rede, no canal de YouTube, então eu tenho que ter esse direito preservado, né? Eu tenho que tomar algumas medidas. Há um tempo atrás, no ano passado, quem participou do processo vai lembrar agora, né? Que teve o livro Os Melhores Contos da Zona Leste, onde os alunos tiveram os seus contos publicados no livro, e esse livro depois foi feita uma cerimônia, né, uma solenidade, foi, né, entregue aos alunos, receberam uma homenagem, receberam um exemplar deste livro. Então, nós, no Núcleo Pedagógico, tivemos o cuidado de fazer uso dessas autorizações. Então, tudo que estava de conteúdo de propriedade intelectual do aluno, o aluno, ele teve, o seu responsável, no caso, assinou a liberação, né, esse direito de uso da propriedade intelectual do aluno, da imagem, da exposição. Então, fica aí a gente mais um ponto, é um ponto de atenção, né? É um cuidadinho que a gente tem que ter aí ao longo do nosso trabalho. Passa para mim, Paulinha. Então, como nós falamos, eu trouxe algumas sugestões de adaptação de eletiva, né? Que é uma coisa a gente falar, outra coisa eu trouxe algumas sugestões bem práticas. Falamos lá da questão da adaptação da eletiva da professora que fez o Bora Criar, né? Da questão do jornalismo. E eu trouxe uma eletiva de gastronomia, né? Que aí é uma eletiva muito experimental. Essa eletiva de gastronomia, numa dada escola também, que eu fui participar da construção da eletiva, então, nós começamos a participar, então tinha muitos alunos que queriam fazer gastronomia. A professora teve a ideia, né, de proporcionar, quando ela foi feita o cardápio, de uma cozinha experimental. Então, essa cozinha ia fazer lá bolo, cupcake, brigadeiro, a partir do aproveitamento de alimentos, né? Então, ela teria uma cozinha experimental e a culminância dela seria lá uma degustação, né? Um espaço gourmet para degustação. Então, se for retornar, né, as aulas de forma presencial, eu acredito que vai ter esse espaço gourmet e a gente ficaria muito feliz de ser convidada, né, a participar dessa culminância. Mas se caso não tenha tempo hábil para retornar às aulas, qual é a sugestão de quem faz gastronomia? Eu tenho meu aluno em isolamento, eu tenho um aluno que está sozinho em casa e tenho um aluno que eu posso articular ele ainda em pequenos grupinhos. Então, a nossa sugestão de adaptação para qualquer eletiva de gastronomia seria a coletânea de receitas da família. O aluno ele pode fazer um livro, coletar, já que ele está com maior contato, né, com os familiares, coletar aí as receitas, a receita da tia, a receita da avó, a receita daquele bolo, daquele pão aí antigo, que só faz sentido, né, dentro da casa da gente, quando a gente, que ele tem gosto de saudade, né, quando a gente vai visitar a avó, tem lá sempre um doce, alguma coisa preferida que ela faz, né, então tá aí essa coletânea de receitas. E esse livro, ele iria para uma exposição de uma maneira virtual. Aí poderíamos abrir salas de exposições, o aluno poderia depois gravar algum vídeo comentando o motivo, né, o porquê que essas receitas, que eu acabei de falar, a receita que envolve saudade, né, que tem o sabor da saudade, tem receita que é a mesma receita, por exemplo, tem várias receitas de bolo de fubá, mas o bolo de fubá que a minha avó faz lá no interior, lá na casa dela, quando eu vou visitar, ele tem um gosto próprio, né, ele tem um sabor afetivo, uma memória afetiva própria. Então, ele pode aí discutir essa questão da coletânea de receitas de família,
E aí eu posso fazer junto com essa entrevista, e fica muito legal para fazer esse depoimento aí nos livros das crianças, e é uma coisa que eu posso fazer de uma forma não presencial. Posso trabalhar esse contato que ele já está tendo com os familiares, né? Posso trabalhar aí as questões, para quem é de língua, de produção textual e de gênero. Então, tem muita coisa que eu pode fazer e que não precisa necessariamente estar presente, né? Estar da forma presencial. Pode ser feito e pode ser levado também para uma culminância não presencial, essa questão aí do livro, né? Das coletâneas de família, coletânea do sabor da saudade, por aí vai. Né? Pode passar para mim mais um? Eu vou passar, mas eu queria só, que você falou agora do gênero, e me ativou aqui uma ideia de associar essa coletânea das receitas da saudade às memórias que eles têm dessa saudade, dessa receita. O dia em que ele, algum dia que foi especial comendo esse bolo da avó lá no interior, talvez até associado também à entrevista desse parente, para o surgimento dessa receita na história da família, se esse parente também tem uma história legal para contar sobre a receita, e foto com o parente, se for o caso, uma foto da pessoa ou com a pessoa, para colocar no cabeçalho ali desse texto, que pode ser tanto uma memória como uma entrevista, ou os dois também. Ou os dois. É que se dá a questão da saudade, aí eu lembrei. Eu lembrei do bolo em europês. Porque alimentar é um ato de amor, né? Quando a gente faz uma receita e oferece para nossa família, é um ato de amor para quem a gente tem ali. E associa-se muito bem gastronomia e afeto. Casa direitinho. Né? E a gente tem mesmo, né, memória afetiva, né? Tem 300 bolos de fubá, mas o bolo de fubá cremoso, de milho cremoso, que minha avó fazia, né, que ela já não tá mais entre nós, lá no interior, quando eu ia visitar em Europês, era só aquele. Tinha um gosto único. É especial. Especial, o sabor da saudade. Então, na questão da gastronomia, né, que a gente pode trabalhar com a memória afetiva também, e aí fica aí a dica, né, dessa questão da memória da saudade, o porquê dessa saudade, né, e daí pode se enveredar por inúmeras possibilidades, conversar, entrevistar com os parentes, né, por que que tem saudade daquele dada receita, daquele prato especial que fez dele ser tão especial. Então, por aí eu tenho aí na questão da gastronomia uma infinidade de possibilidades se eu for pegar essa questão de receitas de família para poder trabalhar com os alunos, né, e de uma maneira, né, não presencial. E nós trouxemos aqui algumas outras dicas, né, umas outras sugestões para a gente poder fazer também, que seria a questão da charge, da ilustração. Eu tenho alunos que são ísimos desenhistas, né, que fazem mangá toda hora, e aí eu posso trabalhar a questão do mangá, a questão do, seja desde um desenho que ele faça, uma ilustração que ele faça, segundo o tema que o professor sugerir, ou eu posso fazer aí uma história em quadrinhos, e aí eu consigo montar as pequenas equipes, né, tem aquele que ilustra, tem aquele que vai fazer aí a história, né, vai fazer o enredo da história em quadrinho, o que que eles vão discutir nesse quadrinho, e eu posso lançar mão de da temática que eu quero que os meus alunos, né, sugerir, discutir com eles quais temáticas que eu quero discutir agora. Eu posso abordar desde a questão da pandemia, dessas questões que eles estão vivenciando, até a questão da fake news, a questão do que é fato, do que não é fato, do que é notícia, né, do que é uma notícia real, do que é uma notícia fake, qual o impacto dela na vida das pessoas. E daí eu posso desenvolver muita coisa, seja em quadrinhos ou não, né, na produção de um artigo também, eu posso orientar que os meus alunos façam artigos jornalísticos que discutam esses temas aí do fake news, esse tema, né, que temos aí agora, como eles estão muito expostos, né, nesse ambiente de rede, nesse ambiente, né, o tempo todo, e agora mais do que nunca, eu posso fazer com que eles discutam a questão da abordagem nesses temas, a questão do tem a questão do cyberbullying também, por que não, né? Tem muita coisa aí que eu posso discutir, orientar que eles produzam artigos, e esses artigos eles podem ser publicados num blog vinculado à escola, num blog da sala, né, num blog jornalístico da sala, um blog jornalístico da escola, ou no próprio site da escola. O aluno, ele
quando você dá essa oportunidade para ele discutir, a primeiro momento, ele possa ficar um pouco tímido, né? Porque tem sempre aquela questão aí de eu estou falando alguma besteira, né? Estou falando para um adulto, estou falando besteira, não vou ser escutado. Mas aí você mostra como é importante, né? Você ouvi-lo, né? Você, de certa forma, você está ali presente para escutar o que ele fala, o que ele pensa, né? Qual a opinião dele. Da mesma forma que no projeto de vida nós acolhemos o sonho do aluno, não importa qual o sonho seja, porque aquele sonho ele faz parte de uma construção dele, de uma observação do mundo que o cerca, da mesma forma que a opinião dele também é construída. E nós, como professores, nós vamos mediando a construção dessa opinião, né, orientando ele como a construção dessa opinião, dando outras possibilidades de pontos de observação. Então, isso eu posso trabalhar muito agora, né, evidenciado muito agora. Então, para quem está fazendo alguma coisa na área de exatas, a construção de tabelas e gráficos, e aí também eu posso voltar aos dados que estão acontecendo na mídia, né, para eles construírem uma tabela, construírem gráficos, estudarem os índices e por que desses índices, né? Então eu posso atrelar aí duas coisas, a discussão, o artigo de opinião, né, uma revista caseira, igual a gente tinha falado, que era o fanzine, né, que é uma revista caseira, e eu posso fazer a revista, um livro de receitas, o relato da experiência, por que não trabalhar com o gênero relato, né, dessa experiência que eles estão tendo agora, nessa questão de confinamento, que eles gostariam de falar, que eles gostariam de, né, de contar sobre a experiência pessoal deles, sobre a observação deles, né, que eu posso trabalhar com essa questão aí do relato. Posso trabalhar com vídeos, eu tenho alunos que eles têm maior habilidade para fazer vídeo, tem aluno que já é youtuber, e eu posso daí articular entre esse aluno que é youtuber e o que não é, né, articular aí essa troca, essa ajuda. E aqui me veio à cabeça também a questão, né, que temos nossas professoras da sala de leitura que já desenvolvem um trabalho lindamente com o programa Mediação e Linguagem, que fazem radionovela, podcast, né, animação, e ela tem contato, como elas têm contato com alunos com toda a escola, então elas podem ajudar, trocar com o professor da eletiva, por quem que eu vou procurar, como que eu vou fazer, pode orientar também o professor, como que eu posso fazer aí, fazer essa produção, né, fazer essa produção, essa edição de vídeo, como que eu posso aí, tem muitas ideias, né, pode aí ter essa troca. Então, o que que a gente pensa aqui? Então, eu tenho possibilidades para que sejam feitas, né, inúmeras possibilidades para serem feitas. E o importante é que sempre eu vou trabalhando essa questão da troca, essa questão de um ajudar o outro, seja nós mesmo, né, dentro do replanejamento agora, discutir essa possibilidade de trocar e discutir com nossos alunos o que eles querem, né, ser muito verdadeiro com eles, né, o que eles querem fazer agora, abrir as sugestões para eles também. Pode passar para mim, Paula, por favor. Porque é comum, né, por exemplo, tem uma situação que foi, né, apresentada. Mas o aluno, ele se preparou, ele criou expectativa para fazer a eletiva, mas agora ele não vai fazer. Não, acabou, mudou, não tem mais, não existe mais a seletiva. Não, professor, existe. Por isso que a gente fala da possibilidade de adaptar e da possibilidade de simplificar. E quando eu falo de adaptação, eu não falo para inventar a roda agora nesse momento. Eu falo para fazer uma coisa simples, né? Nós estamos vivendo a máxima onde o menos é mais. Uma coisa simplificada, onde eu possa trabalhar com a sinceridade do que está acontecendo, nem mais nem menos, mas trabalhar dentro, né, do limite da sinceridade e da verdade do que está acontecendo. Então, minha orientação de trabalho é nesse ponto. E conversar com o meu aluno, expor o porquê que não vai ser possível, neste momento, fazer a eletiva da forma como foi planejada, né? Porque teve aí um acontecimento, teve um fato que mudou o caminho. Mas não porque esse fato aconteceu agora que mudou, que eu preciso necessariamente desistir, né? Desistir do meu sonho,
desistir da minha eletiva, porque quantas coisas irão acontecer ao longo do caminho, quantas pedras iremos encontrar ao longo do caminho, que temos que transpor, desviar talvez um pouco o percurso, né, saltar essa pedra, mas temos aí que continuar, dar um jeito, né, de transpor essa dificuldade e continuar de alguma forma. Então, eu expor para o meu aluno que nesse momento talvez não saia, né, a eletiva daquele molde, a culminância daquele molde, mas tem outras possibilidades que elas sejam feitas. E possibilidades que talvez não seriam exploradas antes, mas agora eu tenho que eu posso explorá-la. Né? Então, a grande ponto de vista, né, nosso seria a nossa capacidade de se articular no mundo, né? A capacidade de estar sempre nos adaptando às situações, né? E mudando as situações. Né? Então, professor, então fica a nossa dica, é sempre conversar com o aluno, e chamar o aluno a essa sinceridade, a essa verdade dos fatos, né? Levá-lo a pensar o porquê da mudança, o porquê não está ocorrendo, mas tem a possibilidade de ocorrer dessa outra forma. E quando voltarmos para o presencial, ela pode sim, num dado momento, ocorrer da maneira que nós tínhamos planejado antes, mas eu acredito que ela nunca ocorrerá da mesma maneira, né? Porque toda vez que nós revivemos uma situação, um trabalho de releitura, de reescrita que nós temos na nossa vida, estamos aprimorando em algum ponto, ou modificando em alguma coisa, né? Mas oferecer para o aluno essa luz, né? A luz dessa visão com eles, né? Discutir com eles isso. Então, chegando na questão da culminância não presencial, a escola ela pode, né, ofertar esse momento de culminância, esse momento de trabalho, pelos canais de comunicação que ela tiver maior afinidade, né? Tipo Facebook, sites da escola, do Facebook tem uma parte que dá para fazer um grupo privativo, um grupo focal privativo, onde só se entra com convite, tem uma parte que dá para fazer bem privado, né? Não precisa ser não consegue ficar muito divulgado, não fica acessível para todos na rede, dá para fazer um grupo bem focal. Tem uns recursos do Facebook bem legais para isso. Dentro do próprio Facebook, eu consigo abrir salas, né, para discussões, também, que é bem legal, um recurso novo agora do Face, consigo colocar aí tranquilamente mais ou menos umas 50 pessoas. Então, eu tenho possibilidades aí dentro do canal do Facebook bem legais agora para essa época. Então, professor, quando nós falamos de uma culminância não presencial, não é nada que a escola não tenha feito já ao longo desses anos, né? Então, eu posso aí organizar o site do Facebook, igual a escola que desenvolve, né, gincana, desenvolve feira cultural, que possa, né, no site da escola ou no Face, vídeos com apresentação de teatro, dança, atividades com jogos. Então, é fazer a mesma atividade, a mesma postagem, né, um sarau virtual, de repente, vincular um blog aí da escola, um blog da sala, um blog jornalístico da escola, é a mesma atividade, só que agora direcionado para as atividades que são feitas nas eletivas, né? Seria o fechamento da nossa eletiva nesse primeiro semestre, e eu acredito que mesmo acontecendo de uma maneira presencial, a escola iria divulgar, né, porque a gente já tem um alcance maior também nesse meio de comunicação, tá bom? Agora nós vamos passar para a parte de tecnologia. Enquanto a Silvia está entrando, eu queria comentar uma coisa importantíssima que você falou agora, que menos é mais, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, realmente fazer alguma coisa mais simples pode gerar um resultado tão bom ou ainda melhor do que algo que a gente poderia chamar de inventar a roda, né? Não é necessário inventar a roda. O que é o ideal neste momento é fazer algo simples, prático e que dê um resultado bonito, um resultado bacana. E outra coisa que me ocorreu na sua fala é que é possível que a escola programe para o próximo semestre ou até para o próximo ano letivo a reedição da eletiva, perdão. Essa reedição ela pode ser tanto uma reedição mesmo, a mesma eletiva novamente, tipo
primeira e segunda edições, ou também pode ser um aprofundamento, eletiva de gastronomia 1 e eletiva de gastronomia 2. E a escola pode combinar de oferecer para o aluno que esteja se sentindo, entre aspas, prejudicado por ter sonhado com uma experiência, e essa experiência foi modificada, essa experiência não aconteceu como o aluno previa, a escola pode pensar em alternativas para o próximo semestre ou para o próximo ano letivo, de forma a contemplar esses alunos para que eles vivam essa experiência numa releitura, ou numa reoferta, né? E última coisa, antes de chamar a Silvia, é que é importante que vocês pensem, professores, em opções desplugadas para o retorno, porque os alunos que não estão conseguindo participar das atividades online, quando eles voltarem, eles vão escutar os colegas falando, poxa, foi legal, a gente acessava o Classroom, tinha uma sala lá no Facebook, teve exposição virtual, eu entrevistei a minha avó, eu falei do bolo de fubá, e os meninos que não puderam participar, eles vão se sentir um pouco mal. Eles vão se sentir desconectados do processo educacional. E é tudo que a gente não quer que aconteça com essas crianças. Principalmente agora que está acontecendo um monte de coisa e nenhuma dessas coisas é culpa dos alunos. Nem nossa, nem dos alunos, nem de ninguém inicialmente. Aconteceu, né? Então, vamos pensando em opções para quando esse aluno voltar, esse que não conseguiu fazer, não conseguiu participar, quando ele voltar para a escola, ele já seja abraçado e o professor possa dizer, nossa, que bom que você veio, tem aqui uma participação para você, sim, e você vai fazer parte do nosso projeto, sim. Bom, vamos chamar, então, agora a nossa colega para falar de tecnologia. Antes de nós começarmos com algumas sugestões aí do componente de tecnologia, eu queria só continuar o que as meninas estavam falando, assim, que esse é o momento, gente, assim, de união, de trabalho em equipe, de compartilhamento, da gente se ajudar, sabe, utilizar a experiência de um para contribuir com o outro. E o mais importante, acalmar os nossos corações, né? A gente tem que buscar o que nesse momento? Fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, com aquilo que temos. Aproveitando aí a eletiva de gastronomia, se eu vou para a cozinha preparar uma refeição, eu preciso me alimentar, uma necessidade. Eu estou com muita vontade de fazer um estrogonofe, mas aí eu não tenho creme de leite, eu não tenho champignon, não vou comer? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um picadinho muito bem temperado, porque um picadinho temperado é muito bom, é uma coisa simples, então, dentro das minhas possibilidades, com aquilo que eu tenho, buscar fazer o melhor, né? Então, não adianta o professor se desesperar, olha, eu não vou conseguir, porque o meu colega tem tal recurso, tem tal equipamento, e eu não tenho, então eu não vou. Olha, o outro da escola particular, ele tem várias coisas dentro do que eu tenho, eu vou buscar fazer o meu melhor. Eu utilizo a minha criatividade, então eu não tenho que me desesperar porque eu não tenho isso ou aquilo. O que eu tenho? Vamos ser criativos e buscar fazer o nosso melhor. Vamos nos acalmar, porque a ansiedade, o nervoso, o desespero, o achar que o outro vai ser melhor porque ele tem tal equipamento, não. Uma boa aula é aquela que tem objetivo, né, que tem foco. Essa é uma boa aula. Então, vamos buscar com as nossas possibilidades. Nós vamos falar um pouco aqui do componente de tecnologia. Eu estou pegando aqui para dar como sugestão as temáticas do caderno do segundo bimestre. Aí de manhã, a gente está falando do segundo bimestre? Não, a gente está falando do trabalho do componente de tecnologia. Como hoje acaba o primeiro bimestre, vamos começar aí o segundo, eu estou aproveitando as temáticas que trabalham no segundo bimestre para dar sugestões. Eu acredito que os professores já estejam indo nessa direção. Nós temos as aulas ali no Centro de Mídias também. Então, antes de falar das aulas do Centro de Mídias, qual é a temática que trabalha o caderno de tecnologia nesse segundo bimestre? Fake news, cyberbullying, influenciadores digitais, monetização das publicações
e ele também trabalha a questão de produção, né, de um site desplugado. Mas o que é mais importante a gente trabalhar nesse momento, que está sendo até trabalhado nas aulas do Centro de Mídias? Fake news, cyberbullying. Fake news é uma doença que já vem aí há muito tempo a perder de vista, mas ela tem que ser parada, né? É uma doença que tem cura. E qual é a cura? É a informação. Por que ainda existe fake news? Porque tem muita gente por trás delas, tem vários interesses, tem gente ganhando muito para produzir isso. E por quê? Porque nós compartilhamos, né? O meu aluno, ele tem que ser preparado para ele ser um cidadão digital, né? A cidadania digital. E o que é cidadania digital, a grosso modo? É a utilização da tecnologia com responsabilidade e de forma apropriada. Se nós estivéssemos em 1950, 60, 70, e eu recebo uma notícia e eu acho que aquilo era verdadeiro, eu não tinha muito como verificar, né? Tinha ali o jornal, o rádio, a TV, então eu até podia passar aquilo achando que era verdadeiro. Hoje isso não cabe mais. Existem muitas formas de se buscar informação e é isso que a escola tem de fazer. Mostrar para o meu aluno como buscar essas informações. Dentro da fake news, eu tenho ali muito discurso de ódio. Então, se eu preparar bem essa garotada, ensiná-los como distinguir uma fake news, de buscar, de me informar antes de passar. Gente, nós não estamos mais em 50, 70. Eu tenho como saber se aquelas informações são verdadeiras. E eu sou da educação. Eu sou responsável e ajudar a formar vários, no processo educacional de muitos adolescentes. Se eu não sei, se eu pego aquilo e eu concordo, eu não quero saber se aquilo é verdade, eu passo, como que eu vou trabalhar isso com o meu aluno? Né? Então, uma das coisas importantíssimas para trabalhar com eles agora, porque está tendo muita fake news, é isso. Como distinguir uma fake news? Tem aquela campanha, se é fake, não é news. Se é mentira, se é falso, não pode ser notícia. E se não é notícia, eu não tenho que divulgar. Então, ensiná-los como pesquisar, quais são os sites confiáveis. Eu tenho sites confiáveis, .org, .ong, né? Sites de universidades. Dependendo do site, quem está por trás dele, que site é esse? Então, ensinar o meu aluno a fazer curadoria de informações. Por mais que eu receba aquilo, eu achei bacana, nossa, eu concordo com isso, eu vou passar. Não. Eu vou fazer curadoria de informações, eu vou na internet, porque eu sou um cidadão dela. Então, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres, eu tenho dever de me informar se aquilo é verdadeiro. E aí o professor trabalha como buscar, quais os sites são confiáveis, existem características das fake news, como que eu identifico, o professor faz esse trabalho com o aluno, no site do Ministério da Saúde, porque todas as áreas são atacadas pela fake news. E a da saúde também. Você tem uma página lá que eles trabalham o combate à fake news. Então, todas as notícias que saem, eles colocam lá se é verdadeira ou se é falsa. Aí tinha lá que não me lembro qual fruta que causava câncer. Aí eles colocam um X. É mentira. Se a informação é verdadeira, eles colocam um tracinho lá com a verde, dizendo que aquela informação é verdadeira. E existem outros sites sérios que mostram
que eles procuram determinadas notícias e comprovam se aquilo é verdadeiro ou não. O nosso aluno tem que ser preparado para isso. Cyberbullying. O cyberbullying, infelizmente, nós temos muito bullying nas escolas hoje, mas o bullying você ainda consegue identificar, se você for atrás, você descobre quem está fazendo. O cyberbullying é pior, né? Ele migrou para o meio digital e, de uma forma muito covarde, eu faço um perfil anônimo e eu passo o que eu quiser. E nós temos muitos adolescentes se suicidando por causa de cyberbullying, né? Infelizmente, nas nossas escolas já teve alguns casos de alunos que se suicidaram. É muito cedo para esses meninos perderem a esperança na vida, perderem a fé. E aí, você vê aquelas reportagens de jornal, fala assim, mas eu não tenho culpa. Eu só coloquei um kkk na postagem. Gente, adolescente está em desenvolvimento, o adulto já se abala. Agora, você imagina o adolescente, aquele turbilhão ali de hormônios, de emoções, fazem algum comentário para ele, o outro dá um kkk, o outro compartilha, né? O outro faz um comentário bobinho, porque ele está achando bacana aquilo. Então, assim, eu tenho o direito de curtir, de comentar e de compartilhar, mas eu devo. Então, trabalhar isso com eles, o respeito, a empatia, que são socioemocionais, respeito, empatia, se colocar no lugar do outro. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O que eu quero para mim é bom para mim, também é bom para o outro. Então, são duas questões importantes. Tem a SaferNet, que eu comentei na orientação do dia 13. A SaferNet é uma organização muito séria, que trabalha com a organização, com a segurança na internet. No site da SaferNet tem muitas cartilhas que fala sobre a fake news, que fala sobre o cyberbullying. É um material gratuito, online, que o professor pode baixar, olhar dentro daquilo, o que ele prefere trabalhar, o que está melhor ali, mais adequado para os alunos dele, compartilhar com eles. Toda essa leitura é feita online, buscar discussões sobre aquele material no Google Classrooms, no Face, no grupo de WhatsApp, seja qual for o recurso que o professor está utilizando, blog, tem uma professora que está utilizando blog, buscar isso, né? Dentro da SaferNet, eles têm ali denúncia, você pode denunciar fake news, você pode denunciar outros crimes virtuais, o nome não aparece e você consegue acompanhar o andamento daquilo. Eles têm psicólogos para atender essa garotada que está sofrendo, está passando por isso, adultos também, não são só os garotos, né? Você tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que também fornece apoio psicológico para que a gente não perca mais alunos por suicídio, seja por cyberbullying, por bullying ou por outras tantas questões. São coisas que dá para se trabalhar no componente de tecnologia, estão no caderno. Influenciadores digitais, né? Então, está lá no caderno. O que é um influenciador digital? Que importância que ele tem, né? E o que tem por trás do influenciador digital? Quanto mais seguidores ele tem, e que nós já vimos, né? Muitos são comprados, você tem determinadas empresas que começam a investir nele, né? Começam a pagar para que ele faça propaganda de um produto, de alguma coisa. Então, é importante trabalhar o que tem por trás de um influenciador digital. Aquilo que ele está falando, ele realmente acha, ele está ganhando para falar aquilo. Quando você trabalha a questão do influenciador digital, também se trabalha com algoritmo, né? A quantidade de seguidores, a quantidade de postagens, o valor que ele vai ganhar. Dá para fazer um trabalho com o professor de matemática, e algoritmos também entra quando eu trabalho a monetização das publicações,
Porque quando eu tenho um canal e o meu canal começa a ser muito acessado, meus vídeos começam a ser muito curtidos, por que a gente pede lá? Por que as pessoas que postam vídeo, curte, né? Dá um joinha, por quê? Porque quanto mais curtidas, as empresas começam a falar, bom, aqui é bacana. E aí começam a pagar, começam a investir naquele canal para fazer propaganda, porque ele é muito acessado. Então, aqui eu também trabalho a questão dos algoritmos, é extremamente importante. Então, que trabalho que eu posso fazer com o meu aluno, linkando tudo isso? Eu posso, de repente, fazer ali 2 grupos de influenciadores digitais. Então, eles vão pesquisar o que é o influenciador, como ele trabalha, o que está envolvido naquilo, e eu deixar um grupo falando de fake news, né? Influenciando, buscando influenciar os colegas de forma positiva a não propagar fake news, como procurar, como descobrir se aquilo é verdadeiro ou não, letramento digital, buscando sempre cidadania. Se eu sou um cidadão do mundo digital, eu tenho direitos e deveres. E a gente sempre esquece dos deveres. O adulto esquece dos deveres, a gente sempre vai nos direitos. Então, tem que trabalhar com eles também. Direitos, sim, vamos lutar por eles, mas nunca se esqueça dos seus deveres. Um outro grupo de influenciadores pode trabalhar a questão do cyberbullying, fazer uma campanha com cyberbullying, como identificar, onde denunciar, onde buscar ajuda, né? E aí esses meninos podem fazer vídeos, né? Podem fazer podcasts, tá? É mais pesado o vídeo, de repente um podcast fica mais leve. Podem fazer cartilhas, podem fazer várias maneiras e buscar influenciar os colegas e ver aí quem fez as melhores campanhas, quem ganha mais seguidores, né? Compartilhar isso. Então, são formas de se trabalhar, em que o professor pode fazer, tem ali as aulas do Centro de Mídias, que também tem trabalhado redes sociais, tem trabalhado questão de fake news, de cyberbullying e outras tantas coisas envolvendo mesmo o mundo digital. E aí o professor pode tomar como base essas aulas, mas planejando as dele sempre, com qualidade dentro das possibilidades dele. Porque quanto mais o professor se estressar, quanto mais ele ficar nervoso, preocupado, a coisa não sai como poderia sair. Um trabalho como esse, de trabalhar direitinho fake news, cyberbullying, transformar os alunos em influenciadores digitais, ver quem ganha mais seguidores por causa da sua campanha de como ensinar melhor a identificar uma fake news, a fazer uma campanha, a mesma coisa do cyberbullying, são coisas que não são tão complicadas de se fazer. O que as meninas já falaram, infelizmente, nós não vamos atingir todos os alunos, né? A gente sente muito, como educadora, a gente sente muito, muito isso, mas a gente tem que o quê? Esses que, infelizmente, não têm condições, fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades quando eles retornarem, né? Buscar todos os recursos para que eles não fiquem para trás e possam ter a mesma formação. E esses que agora podem, né? A gente buscar fazer o melhor trabalho possível, sempre dentro das nossas possibilidades, sem nos estressarmos, ficarmos ali doentes, sem preocupar que o outro tem mais recursos. Mais recursos não significa mais qualidade, né? Uma aula com objetivos, com focos, que eu vou desenvolver habilidades, que eu vou trabalhar o socioemocional nesse momento, às vezes é muito melhor do que uma aula com muito festival pirotécnico que não tem um objetivo, que não tem uma coisa determinada, tá bom? E assim, o que vocês precisarem, a gente está juntos, pode mandar e-mail, nós estamos juntos, estamos passando por isso juntos, e vamos sair dessa juntos, tá bom? Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Silvia. Muito esclarecedor e eu achei extremamente importante essa discussão que você trouxe para a gente hoje. Falando agora, então, sobre avaliação, tá? Avaliar, professor, como todos vocês sabem, é parte do processo de planejamento das atividades escolares. Então, por que a gente faz a avaliação do aluno? Não é para saber se o aluno passou de ano. Acaba acontecendo isso, mas essa não é a finalidade da avaliação em si. A avaliação é feita para que a gente possa observar, diagnosticar o nosso aluno e verificar quais foram as habilidades que as crianças já adquiriram, e a partir dessa análise, a gente decide se avança, retrocede, aprofunda, se a gente retoma, se a gente coloca os alunos sentados na sala de outra maneira, se a gente permanece nas duplas como estavam montadas, se agora serão trios, se nós vamos fazer avaliação oral, se vai ser um teatro, se precisamos de uma recuperação com prova escrita, ou enfim. Tudo isso parte e nasce de um processo de avaliação. E esse processo de avaliação é feito todos os dias, em contato com o aluno, até da observação que nós temos da sala de aula, daquele feeling, daquela sensibilidade, de olhar para a sala de aula e perceber como está fluindo ou não está fluindo o processo diante de uma coisa que foi programada para acontecer ali. Então, nesse momento, nós não temos o aluno ao alcance dos nossos olhos. Eles estão mais ou menos conectados com a gente, alguns mais, outros menos. Mas fácil de entrar em contato com os meninos não está, né? Já é uma observação diferente. Então, vamos supor, professor, que a gente cria um método assim de pontinhos. 10 pontinhos, vai valer de 1 a 10, e o aluno me entregando 10 atividades, ele teria nota 10. Isso é bom para você? Para planejar a próxima ação? Será que um sistema como esse te apoia realmente no seu processo de avaliação? A partir do momento que o aluno devolve 10 atividades e a gente abre a atividade para ler e verifica que não atendeu à habilidade, será que é o caso de realmente registrar aquilo como aprendizagem e fazer uma avaliação apenas somativa? Eu estou trazendo essa reflexão aqui porque, no momento de pandemia, é difícil até enxergar a fotografia que o aluno tira daquela letra linda que ele tem, e torta, e contra a luz, e caderno de lado. Não é confortável. Eu entendo que não é confortável, mas também não é prático, porque a partir do momento que o estudo devolve a avaliação para a gente, e aquilo vale apenas um ponto, isso não me apoia enquanto professora para que eu planeje nada. É vazio, né? Não tem sentido. Então, o ideal nesse momento é que a gente faça a avaliação a partir da qualidade daquilo que o aluno está conseguindo entregar para nós. Tudo bem? Próximo slide aqui. A avaliação é, portanto, professor, parte fundamental do processo de planejamento para que os próximos passos sejam eficientes. Às vezes é preciso retroceder, às vezes é preciso reforçar a base e só depois a gente consegue avançar. E a avaliação ela vai oferecer justamente esse apoio para que a gente possa fazer um diagnóstico e planejar os próximos passos de maneira consciente. Então, não vamos pensar neste momento, principalmente neste momento, numa avaliação que apenas classifica o aluno, né? Porque senão acaba, na verdade, sendo contraproducente para o nosso trabalho. Aqui nós podemos ver algumas possibilidades de avaliação. São muitas as disponíveis, mas nós estamos elencando aqui 3 para vocês, tá? A diagnóstica, professor, precisará ser feita no retorno. Por quê? Os alunos estão vivendo algo muito diferente. Cada casa é uma casa e cada estudante está reagindo de uma maneira diante do que ele está passando do ponto de vista do próprio processo formativo. Então, existem alunos que estão participando das aulas no centro de mídias e também das plataformas que vocês escolheram na escola. Mas, mesmo assim, pode ter ficado alguma lacuna. Então, independente de ser um aluno que apareceu só no retorno e vocês não tiveram contato, ou ser um aluno que estava presente o tempo inteiro e participando de todas as atividades, faça com muito cuidado essa avaliação diagnóstica, porque podem ter acontecido tropeços aí nesse percurso.
Estão voltando atividades, por exemplo, com letra de adulto no meio da lição. Atividades com vocabulário de adulto, apesar de estar presente a letra da criança. Muito parágrafo com cara de Google, do começo ao fim. E situações como foram vistas lá no centro de mídias, de alunos fazendo perguntas, mas a pergunta se perdeu no meio de um monte de comentários sobre signo e outros assuntos aleatórios, não chegou para a professora, e em alguns casos o aluno tinha dito assim: professora, eu não entendi, volta por favor. E ela não viu, não tinha como ela ver, tinha 35 mil crianças conectadas, e aquela questão se perdeu, ela não voltou, e o aluno ficou com a dúvida. Então, a diagnóstica é fundamental, assim que retornarem as atividades presenciais, antes de planejar como é que vai ficar o final desse ano letivo e até o ano que vem, para falar a verdade. Vai impactar no ano que vem, a gente sabe que vai, né? A avaliação formativa está sendo feita ao longo de todo o processo, e é importante lembrar que a estratégia única de avaliação, professor, não dá conta do aprendizado do aluno moderno, sendo a combinação de estratégias o olhar mais adequado, principalmente para esse momento. Os alunos, eles precisam continuar sendo vistos como indivíduos dentro do todo, ou seja, mesmo observando o grupo de alunos, é preciso olhar atentamente para cada um deles, que é a prática que nós temos em sala de aula no nosso dia a dia. Nesse momento está bastante mais difícil, mas dá para fazer sem inventar a roda, como a gente está falando, né? Sem estresse, sem pressão, dentro do que você consegue, com as plataformas que a sua escola escolheu, dentro da sua limitação, sem criar um ponto de estresse, vai no ritmo que você consegue ir, tá bom? A sensibilidade do professor para esse tipo de coisa, ela é natural, vai fluindo, vai acontecendo, você vai sentindo e anota. A Márcia falou agora há pouco, a importância do registro, porque o registro, mais do que anotar, ele é um ato de reflexão. Quando eu preciso anotar alguma coisa, eu preciso pensar no que eu vou escrever, escolher palavras, escolher um ponto de vista, um foco narrativo, eu monto um parágrafo na minha mente, e isso é um ato que me faz revisar a ideia. E ao revisar a ideia, eu estou trabalhando muito mais do que apenas anotar, né? E daqui a algum tempo não tem memória que dê conta de tudo. Então, vai anotando as suas observações para fazer essa avaliação. Quando for chegar na fase da somativa, que é quando a gente faz continhas, a diagnóstica e a formativa estejam muito claras e muito bem anotadas e embasando o seu trabalho. Além disso, professor, tem uma outra situação. Todas as atividades e os roteiros formativos que vocês estão enviando para os alunos, eles precisam ser convertidos em horas. Vocês podem contar com a ajuda do coordenador para fazer essa conversão. Quando voltarem às aulas presenciais, cada roteiro que você mandou vai se transformar em hora-aula para ir descontando isso das 800 horas e ir validando no ano letivo. Para que isso dê certo, tem que estar muito bem documentado. Tanto aquilo que você enviou para o coordenador em forma de roteiro, como aquilo que o aluno devolve para você, a devolutiva do aluno. Registrado, documentado, da melhor maneira que vocês conseguirem, com as ferramentas que a escola escolheu, plano de aula, roteiro de aula, retorno dos alunos, registro de tudo, porque precisa comprovar que essas X horas aconteceram. E sempre que for pensar no roteiro para... Vou sugerir aqui uma semana, tá? Que é o tempo sugerido pela Secretaria da Educação e me pareceu um bom tempo. Imagina que você é de língua como nós e tem 6 aulas na semana. Você vai montar um roteiro para 6 aulas. Então, quando o seu coordenador ou o supervisor da escola olharem para esse roteiro, eles têm que enxergar 6 aulas. Se o roteiro tem 35 folhas, é muito difícil enxergar 6 aulas. Mas se ele também tem uma folha só, eu não consigo entender, às vezes, de onde eu vou tirar 6 aulas dali. Então, a clareza do que está sendo proposto, associado a essa questão da carga horária, é o que vai permitir para você um conforto no retorno, tá bom? E ir anotando, conforme os alunos vão te dando a devolutiva, já ir anotando ao longo desse processo o quanto, em matéria de carga horária, cada devolução está valendo. Não apenas anotar como nota, ou como pontinho, ou como presença. Anota também a carga horária, porque no retorno, professor, vai vir todo mundo.
O aluno que participou, o aluno que estava desplugado e o aluno que tinha ido dar uma volta em Marte e ninguém conseguiu falar com ele nem pelo telefone. Todos eles precisando de você. Então, se ficar muita coisa para resolver no retorno, vai ficar mais complicado e a gente não quer que seja complicado para vocês, tá bom? Mudando um pouquinho agora para a avaliação, pensando na sede. Não haverá avaliação numérica para Inova Educação. A avaliação no Inova Educação é de acordo com o nível de engajamento dos estudantes. De acordo com esse quadro que vocês estão vendo, engajamento total, satisfatório e parcial. Mais para frente aparece um slide com umas carinhas coloridas. E lá vocês vão poder ver bem direitinho. Já devem estar abrindo a sede, né? Pelo período em que nós estamos. Eu vou mostrar para vocês já. Falando aqui sobre as devolutivas para os estudantes. A gente já volta lá no engajamento. Assim que aparecer o coloridinho, eu retomo com vocês. Nesse slide aqui, a gente precisa conversar sobre a devolutiva. Porque se o aluno voltar, depois de ter feito meses de atividade no caderno, imprimiu, copiou, gravou podcast, enviou vídeo, ou apenas escreveu, não sei qual foi a sua estratégia, elas são normalmente mistas e estão muito boas, a gente tem visto essas estratégias e precisamos dar os parabéns porque o esforço de vocês, além de louvável, ele é eficiente, está dando muito certo, dentro do que a gente tem, obviamente, né, com as limitações que a gente tem, está ficando bacana, mas se esse aluno voltar e perceber que foi apenas arquivado o que ele fez e não houve nenhum comentário, e ele ficou com dúvida pra caramba na casa dele, perguntou para a mãe respondeu um pouco, perguntou para a tia deu uma ajeitada lá, mas não é a mesma coisa que uma resposta vindo do professor. Se ele perceber que foi apenas para fins de arquivo, eu acho que ele vai ficar não apenas chateado, mas ele vai ficar com a dúvida. E aí, de que serviu esse trabalho todo, né? Então, quando a gente dá uma prova presencial para um aluno, é muito comum que a gente escreva nas margens da prova, a gente coloca a nota do aluno lá em cima e nas laterais a gente vai escrevendo. Muito bem, ótimo ponto de vista, a gente arruma as vírgulas, escreve também, preste mais atenção neste ponto, verifique seu ponto de vista. São orientações norteadoras, até numa folhinha de prova, que fazem com que o aluno perceba onde ele está caminhando bem e onde ele precisa prestar um pouco mais de atenção. Já é uma devolutiva. Essa anotação já é uma devolutiva. Dependendo de como você pensou nas aulas para esse período de afastamento, é em cima disso que você vai pensar também na devolutiva. É grupo do WhatsApp? Se for a sua opção, por que não? É na página do Facebook? Se for privado, por que não? No aberto eu não acho legal, tá? Até porque eu vi por aí mãe e outras pessoas e familiares e gente entrando e comentando dentro do post que deveria ser apenas a lição das crianças, fica muito aberto. Então, devolutiva é legal fazer de uma forma um pouco mais fechada, a menos que seja devolutiva para o grande grupo, aí você dá uma devolutiva global, né? Mas se for específico para um aluno, é interessante ter num ambiente um pouco mais privativo. Mas não deixa de fazer, professor. Não deixa de fazer porque o seu aluno vai precisar disso. Ele precisa ter um momento onde ele possa tirar essas dúvidas e ele vai precisar de você. Nesse slide, então, professor, o que eu tinha prometido para vocês é o coloridinho que está lá na sede. Vocês já devem ter visto esse slide quando foram mexer com as notas, né? A carinha verde é o engajamento total, aquele comparecimento saudável da parte do aluno. A carinha amarela está um pouco adoecido, está precisando já da vitamina C. E a carinha laranja é aquele estudante que não participou como deveria, não fez as entregas. Ele já precisa, de repente, de um sorinho, já não está legal, né? A participação dele não foi tão legal. Não tem como a gente pensar nesse momento nos componentes do Inova, no contexto de projeto de vida, no contexto de sonho, e associar notas de 0 a 10 sem, de repente, cair numa ferramenta injusta, porque como que eu vou dizer para o aluno se o sonho dele vale 7?
Ai, seu sonho é, sei lá, eu acho o seu sonho estranho, eu vou te dar um 7. Não dá, o sonho é dele. Para ele aquilo vale 100, vale 1000, né? Então, essa ferramenta de verificação de engajamento do aluno, ela traz para nós até algum conforto do ponto de vista de que nós não precisamos estar julgando o aluno, do ponto de vista também daquilo que para ele é emocional, e é o projeto da vida dele, que ainda está sendo construído, e ele é uma criança. Então, tira a questão do julgamento e nos coloca em situação apenas de verificadores de participação. Ele se engajou, fez as entregas, contribuiu com as discussões, faz perguntas, ouve o nosso retorno, é por aí, tá bom? Eu vou passar a palavra novamente para a Márcia, mas antes quero agradecer pela participação de vocês e pela paciência. Muito obrigada. Então, né? Obrigada, Paula. Então, vamos lá. Então, professor, quando a gente, como a Paula disse, quando nós falamos de inova, falamos do sonho, não tem como eu mensurar uma nota numérica para o sonho do menino, para o efetivo lá do menino. Então, eu tenho que ver, realmente, eu vou apenas analisar como foi o comportamental dele, né? Como foi o comportamental dele, se ele se empenhou, se ele mostrou ativo, se ele estava em um dado momento meio tímido, se ele estava tímido, por quê? Como que eu vou conseguir despertar nesse menino aí mais atitude, mais atividade, né? Que às vezes tem, né? A questão aí das competências socioemocionais que eu vou vir articular com ele, né? Que nesse momento não é um momento de ninguém, nenhum de nós se sentir preterido, muito menos os nossos alunos, eles têm que se sentir acolhido. Igual o conceito do acolhimento, que ele acontece lá no começo do ano, mas o acolhimento ele é constante. Quando nós falamos de inova, o acolhimento ele é constante. Então, o simples fato de você procurar o seu aluno, ou responder, ou dar uma devolutiva simples, né, que era uma questão de apontar uma vírgula, ou apontar um sinal que ele deixou de colocar, é uma forma de você acolher, de você mostrar que você está presente ao lado dele neste momento. E parece que não, mas para o aluno é muito importante isso, ser escutado, ser acolhido, ver que você está presente nesse momento junto com ele e sempre agindo, né? Então eu tenho ali aqueles campos de justificativa que eu posso colocar ali claramente o que está acontecendo e o que não aconteceu, o porquê, para ele poder mais tarde trabalhar em cima, né? E replanejar esse momento aí com os meus alunos. Eu quero deixar o meu muito obrigada, reforçando muito obrigada da Paula pela paciência de vocês. Espero que tenha sido útil e funcional essa orientação. Teremos mais orientações depois, voltadas ao programa do Inova, né? E sempre preocupando que nessa parceria, núcleo pedagógico, professor e escola, caminhe assim, de uma maneira muito assertiva. Bom, muito obrigado. E aí, até logo a todos vocês. Obrigada, pessoal. Se tiverem dúvidas, sugestões, o nosso e-mail é leste1, 1 é o número 1 mesmo, tá? Algarismo, leste1.linguaportuguesa@gmail.com. Nós estamos trabalhando em casa e em um sistema de rodízio de plantões na diretoria de ensino, e podem mandar perguntas e sugestões que nós vamos respondendo na medida que forem chegando, tá bom? Um abraço e até breve. Cuidem-se.